Boa noite, pessoal. Vamos ver se o tema está certo. Teologizando a vida comum. É difícil até falar rápido o tema daquilo que a gente tem para falar hoje com vocês. Pessoal, não preciso repetir aqui o que todos disseram, mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com o pessoal da Toca, com os jovens e adolescentes dessa igreja. Eu sou meio cegueta, então os holofotes me impedem meio que ver o rosto de vocês, mas eu creio que tem gente aí sentado, né? Então, Deus abençoe todos vocês. A gente vem de Cuiabá, e aqui está um clima bem fresco, né? Comparado aos 43 graus da minha cidade. E eu trago aí a saudação e o abraço da minha família a todos vocês. O tema da nossa palestra hoje tem um nome bastante complicado para algo muito simples. Algo muito simples porque pressupõe aquilo que todo crente em Jesus Cristo deve fazer em todos os momentos da sua vida. E para isso nós vamos recorrer num texto que você vai achar assim, nossa, mas esse texto, né, para falar desse tema, mas você vai entender um pouquinho sobre isso. Abra lá a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler aquilo que chamamos de os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. Sabe todo mundo com a Bíblia aí? Sim, olha, Êxodo 20, a partir do versículo 1, diz assim: E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os teus estrangeiros que moram em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor, pelo teu Espírito, ilumine o nosso coração, para que possamos agradar o Senhor e viver de uma vida que glorifique o teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Teologizar, ou seja, viver de maneira a agradar a Deus, a obedecer a Deus, a reconhecer a Deus em todos os aspectos da nossa vida, a viver de acordo com
o conhecimento que nós temos por meio das Sagradas Escrituras e fazer com que esse conhecimento não seja apenas pedaços de informação que flutuam na nossa mente, mas que sejam parte vital da nossa vida, do nosso cotidiano. Esse é o desafio, um grande desafio que está presente na história de todo o povo de Deus, desde o início, passando por hoje e até o fim de todos os tempos. E teologizar a vida, o cotidiano, envolve 3 coisas sobre as quais eu gostaria de falar com todos vocês. Primeiro, envolve a questão do quão central é a pessoa de Deus e quanto a minha identidade é moldada por esse Deus que nós adoramos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é de nós discernirmos qual é o tipo de relacionamento que Deus propõe a ter conosco, algo que comumente a Bíblia chama de aliança. E o terceiro ponto é como que essa aliança não é algo meramente formal, mas tem que ser traduzido de formas visíveis, práticas, dentro do nosso cotidiano. Vamos ver se a gente consegue zerar esse assunto em 33 minutos e 28 segundos aqui. Primeiro, quando nós falamos de teologizar, veja que o aspecto é você entender o seu cotidiano à luz de Deus. Ou seja, o quão Deus é central na sua vida e quanto a sua identidade é definida com esse relacionamento que você tem com Deus. Todos nós buscamos estabelecer ao longo da nossa linha do tempo de existência qual é a nossa identidade, quem nós somos. Porque essa identidade determina em grande medida a nossa missão, a nossa visão, para que nós existimos, o que nós vamos fazer, em que nós vamos investir, os recursos que nós temos, para que nós vamos viver, o que dá sentido às coisas que nós fazemos. E os 10 mandamentos é um texto muito importante na medida em que são regras, são leis. É a palavra de Deus dada dentro de um contexto onde todo o povo de Israel havia sido tirado do Egito, da terra da escravidão. E depois de perambular um pouco, eles se assentam na península debaixo, aos pés do Monte Sinai. E Deus tem todo um movimento de falar com o povo e finalmente revelar quem é esse Deus que os tirou da terra do Egito. Imagine que os judeus, na verdade não é os judeus, os filhos de Israel, os israelitas, eles passaram mais de 400 anos no Egito. Vamos pensar, 400 anos é um pouco tempo, é um tempo consideravelmente longo? Como que é 400 anos? São 4 séculos. O Brasil tem 5 séculos de história. E o Brasil é considerado como uma nação nova. 4 séculos é um tempo relativamente considerável. Quando você pensar, por exemplo, que cada geração é em torno de 25 a 30 anos de idade, de anos, passando de um pai para o filho. 400 anos é um tempo suficiente para que aquela família de 70 pessoas que desceu para o Egito para sobreviver da fome, tenha se transformado e mudado muitas e diversas vezes ao longo desse tempo em que eles estiveram no Egito. E para complicar a situação, a partir de certo tempo, os egípcios começaram a fazer o quê? A escravizar esse povo. E quando chega o momento da escolha de Moisés e de todo o movimento de Deus tirar o povo do Egito por meio daquilo que nós chamamos de Êxodo, o povo que lá atrás, há 400 anos, conhecia a Deus,
O povo que conhecia os patriarcas, que tinha fresco na memória os grandes atos de Deus, por meio de Abraão, Isaque e de Jacó, por meio de José. Na verdade, toda aquela geração já havia esquecido daquilo que Deus tinha feito, de quem era esse Deus. E para piorar, muito provavelmente, esse povo já estava totalmente ambientado à religiosidade dos egípcios, a forma pagã e idólatra dos egípcios viverem, porque esse era o cotidiano e o ambiente de vida daqueles escravos. Deus envia Moisés, tira de forma milagrosa aquele povo de milhões de pessoas, faz com que eles atravessassem o Mar Vermelho, leva sustentando no deserto, dando alimento, dando provisão, e eles chegam num momento muito importante, onde Deus meio que revela por que Deus tirou aquele povo do Egito para a liberdade. E a primeira coisa que Deus faz é se apresentar ao povo. Deus, ele se revela por intermédio de Moisés, mas o texto de Êxodo deixa muito claro que na verdade Deus queria era se tornar alguém próximo daquele mundaréu de gente que estava debaixo do monte. A montanha estava fumegando, sons de trovão estavam sendo ouvidos naquela região, e o povo começou a ficar com medo. Deus está aqui, mas quem é esse Deus? Nós vamos morrer. Moisés sobe para receber as instruções de Deus. E a parte mais importante é quando Deus dá, enfim, as diretrizes básicas de quem Deus é, o que Ele requer do seu povo e para qual direção esse povo deveria caminhar. Esse é o contexto dos 10 mandamentos. Todo mundo sabe a história, já visualizou na mente Moisés trazendo as 2 tábuas. Mas mais do que essa imagem pictórica, vamos analisar um pouquinho sobre, em primeiro lugar, o quanto Deus deve ser central para identificar, para estabelecer a identidade do povo de Deus. Veja que o texto diz, e Deus falou todas essas palavras. Falou o quê? Qual que é a introdução dos 10 mandamentos? Não é com o primeiro mandamento. Toda lei tem um preâmbulo, tem a sua razão de ser. E como todo contrato, como todo tratado naquela época antiga, onde tribos faziam acordos de mútua proteção, a tribo ou a nação mais forte com a nação mais fraca, há uma identificação das partes. E Deus diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. A primeira coisa que Deus deixa muito claro é que tudo que é estabelecido no sentido do povo conhecer a Deus, ter o real conhecimento desse Deus que os tirou do Egito, parte não de pedaços de informações soltas a respeito dele, mas da própria pessoa. Ele diz: eu sou o quê? O Senhor. Eu sou o Rei poderoso, o Deus de vocês. E esse Deus que tirou vocês da terra da escravidão. Talvez o povo tivesse dificuldade de identificar que Deus era esse que estava tirando aquele povo, diante das milhares de divindades presentes no contexto egípcio. E Deus se revela dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. O quanto Deus é central nas nossas vidas. O quanto o nosso conhecimento que nós temos a respeito dele depende da sua pessoa, da sua identidade, e quanto essa identidade molda quem nós somos. Veja que a partir do momento em que Deus fala que Ele é o Senhor, nós temos a identidade do povo claro, do Deus que tirou vocês da terra da escravidão.
Ou seja, agora vocês não são mais um bando de escravos que outrora vocês eram. Vocês agora são meu povo, o alvo da minha aliança, o alvo do meu conserto, o alvo do meu compromisso. A gente fica discutindo quem nós somos, mas para além da pergunta quem nós somos, está a pergunta quem Deus é. Quem Deus é para mim? Eu sou o Senhor. Eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou aquele que sustenta todas as coisas. Eu sou aquele a partir de quem toda revelação é dada. Tudo o que você precisa saber para viver de forma correta vem de Deus. E o quanto isso molda a nossa vida e o nosso caráter. Esse primeiro ponto é muito importante, porque quando nós falamos de teologizar o nosso cotidiano, nós nos perdemos muito facilmente na quantidade de informações que nós temos disponíveis a respeito de Deus. E achamos que quando nós lemos a respeito de Deus, de alguma maneira nós estamos tendo um relacionamento com a pessoa de Deus. Mas pode ser que a vida inteira você tenha lido a respeito de Deus e nunca tenha conhecido o Deus por trás daquelas informações. As informações que nós temos a respeito de Deus são muito menores do que aquilo que realmente Deus é. As palavras que nós expressamos para falar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, são tão limitados diante de quem realmente Deus é. E para nós termos esse encontro com quem realmente Deus é, nós precisamos encontrar um Deus que é pessoal, que se agrada em estar conosco, que ocupa uma posição dentro do nosso cotidiano, que observa todas as nossas ações, que sonda a nossa mente e o nosso coração. Na medida em que vocês estão crescendo, muitos jovens e adolescentes aqui, eu sei que a preocupação central de vocês é de vocês acharem o que vocês vão fazer, determinarem quem vocês serão, os passos que vocês vão tomar. Mas existe uma informação muito mais urgente que todos precisam ter. É de encontrar em Deus quem realmente você é, para que você existe e em função de quem você está vivendo. Note que colocar Deus no centro de todas as coisas não significa que você vive para fazer algo. Não significa que você é educado para ser alguma coisa. Não. Nós somos criados para termos um relacionamento pessoal com o Deus que nos criou, nos redimiu. E por meio disso Ele ser glorificado por tudo aí que nós podemos fazer, podemos pensar e podemos produzir. Não é o que nós fazemos que determina a nossa identidade. É aquilo que Deus estabelece, que realmente diz quem nós somos. E esse Deus que aparece àquele povo, ele começa a estabelecer uma série de leis. Mas leis que não são apenas proibições ou regras que devem ser obedecidas de forma automática. Toda a lei, ela está centrada na própria identidade de Deus e nos seus atributos. Veja só, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Na teologia nós chamamos isso de exclusividade de Deus. Ou seja, Deus é um só e apenas Ele é digno da nossa consideração. Apenas Ele é o nosso Criador. Todos os outros deuses, na verdade, são grandes imitações mal feitas.
Todas as outras pretensões, na verdade, são pedaços de ilusão. A única realidade firme para nós hoje é que existe um só Deus e não há outro além dele. Olha só como a exclusividade de Deus, ela está relacionada com a pessoa de Deus. E como nós vivemos essa exclusividade de Deus na nossa vida, aí sim é que nós passamos esse processo de discernir quem Deus é, quem nós somos, e como que esse conhecimento deixa de ser apenas pedaço de informação e passa a fazer parte da nossa vida. O quão Deus tem sido exclusivo e prioritário nas nossas opções, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. O quanto nós temos dado a primeira posição da nossa vida para todas as demais outras coisas que nós achamos importantes, que a Bíblia chama claramente de atos de idolatria, que é justamente o segundo mandamento. Não farás para ti nenhum ídolo, nada com o formato de seres que voam ou de animais que se rastejam. Tudo isso para falar que esse Deus que para nós é exclusivo, ele também é incomparável. Ele não pode ser expresso por nenhuma outra coisa que existe no universo, pelo simples fato de que tudo que existe é criação das suas mãos. Pelo fato de Deus ser o único Criador. Nós não podemos expressar a glória de Deus com nada que é visível. Com um pedaço de pau, com um pedaço de pedra, mas também com nenhum outro aspecto da vida humana, seja o nosso emprego, seja a nossa fama, seja a nossa pretensão de ser alguma coisa. E às vezes essa equação não fecha na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente está muito mais interessado naquilo que nós queremos fazer e nas metas que nós estabelecemos para nós mesmos, do que naquilo que realmente Deus quer para nós. E se nós queremos saber o que Deus quer para nós, o mínimo de relacionamento com esse Deus que é central, você tem que, ou teria que ter. Todo mundo quer fazer Enem, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer fazer um monte de coisa, mas para quê? Ah, mas para eu ser rico. Beleza, é legal ser rico, não é? É legal, que Deus dê riqueza para todo mundo. Mas e para além disso? O que dá sentido a isso? Aí vem o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome, na concepção, né, e no conceito do Antigo Testamento e do Novo, está muito relacionado com a identificação, novamente, de quem? Da pessoa de Deus. Ou seja, não é só não falar, pelo amor de Deus. Não é só não falar, que Deus me ajude. Oh, meu Deus. Não. É você ter um profundo senso de que quando você invoca esse Deus, você não está invocando coisas normais da existência, ou você não está falando palavras mágicas. Não, você está invocando, na verdade, a presença de um Deus que é central e que é expresso pelo seu próprio nome. Em outras palavras, nós estamos falando de um profundo senso de temor a Deus. Muitas vezes nós utilizamos o conhecimento que nós temos de Deus para nos aproveitarmos, para tirarmos proveito. A gente acha que Deus é atendente, é balconista do McDonald's, que tudo que a gente pede Ele tem que dar e tem que dar rápido. Invocamos Ele. Mas será que esse é realmente o propósito para o qual Deus nos chamou para ser o seu povo? Qual é a nossa visão sobre Deus? Você pode falar assim: ah, pastor, mas os 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento. É coisa que já passou. Quem disse que já passou? Se Jesus, ele repete os 10 mandamentos, todos eles, nos evangelhos, e
E Jesus intensifica, mostrando que há uma ética, há um proceder que nasce do nosso conhecimento e do nosso relacionamento com esse Deus que está em cada situação, em cada canto da nossa existência. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Olha só que legal, por mais que a gente possa ter discussões se esse sábado é no aspecto de você pegar um dia e santificá-lo, muitas tradições dizem que o sábado no Novo Testamento virou domingo, para além de todas essas discussões que têm o seu lugar, o que Deus está falando é que esse descanso que Deus manda nós termos é um ato de resistência. É um ato que vai contra a nossa própria natureza, de sempre querer produzir, sempre querer mostrar que nós somos capazes de fazer alguma coisa, e nós somos chamados a descansar, a parar tudo em um dia, para nós sabermos que nós não precisamos trabalhar naquele dia, que nós podemos descansar porque Deus continua cuidando de nós. Teologizar na vida não é só você falar assim, ai, tem que descansar no sábado tem que ir para a igreja. Não, é você interiorizar o conceito, a verdade, de que o descanso é algo que nós necessitamos, o descanso dos dias é necessário, o descanso que faz com que a nossa alma folgue em Deus, dependa de Deus, o descanso que sinaliza para o descanso final que um dia nós teremos do Senhor. Veja que os 10 mandamentos não estão apenas preocupados em trazer informações teológicas sobre quem é Deus. Essa informação, ela é básica e primária porque ela molda também as nossas atitudes, os nossos hábitos e transforma o nosso cotidiano em relação às nossas escolhas do hoje, em relação a tudo que nós fazemos entre nós, no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito da igreja, em qualquer lugar. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Jovens, adolescentes, por que você tem que honrar pai e mãe? Pastor, porque Deus mandou. Está escrito, não está? É verdade, Deus mandou. Mas qual que é a lógica aqui? A lógica é o seguinte, que ao você honrar os seus pais, você está demonstrando com seus atos que você também honra ao Deus que é o seu verdadeiro pai, que é o Criador de todas as coisas. Filho rebelde sempre é tratado com muita crueldade no Antigo Testamento. Filho rebelde tinha pena de morte no Antigo Testamento. Por quê? Porque atentar contra a honra dos pais, na verdade, era atentar contra a honra do próprio Deus que é pai sobre todos. Então, jovem, não é porque seu pai está aí não. Não é porque você está aqui não. Mas o seu dever, enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, é honrá-lo e obedecê-lo. Amém? Só os pais falaram amém? Tem que obedecer. Isso é justo. Mas e se meu pai falar para eu não ir para a igreja? Aí você desobedece. Mas em outros casos, você obedece. Você é fiel. Veja que o simples ato de eu honrar os meus pais está ligado com o quê? Com o que eu creio a respeito de Deus, com a identidade dele, com os propósitos que ele tem por meio da sua aliança. E os termos da aliança são exatamente esses mandamentos, que para nós são mandamentos eternos. Aí segue uma série de mandamentos no nível interpessoal. Não matarás. Se há uma lei universal no mundo, é que matar é errado. Não é? Jesus fala desse mandamento. Lá em Mateus 5:21, vocês ouviram o que foi dito nos seus antepassados. Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu estou bem, pastor, eu não matei ninguém. Lá em casa eu não mato nenhuma barata, eu vou matar uma pessoa. Mas olha o que Jesus diz. Eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser ao seu irmão, racá,
tolo, louco, será levado ao tribunal e corre o risco de ir para o fogo do inferno. Você não mata apenas com uma R15 ou com uma 38. Você mata com palavras. E você matar com palavras dói mais. Por quê? Porque você ainda continua vivo, vítima e remoendo aquilo que foi dito contra você. A vida pertence ao Senhor. E isso não é só pedaço de informação, não. Não é só o que você aprende na escola bíblica dominical. Não. Se a minha vida é importante, eu preciso dar atenção e valor à vida do próximo. Tratando com dignidade. A começar por onde? Por aquilo que eu falo com ele. Porque quando eu maltrato o outro, eu estou desobedecendo a Deus. Não adulterarás. Ah, pastor, mas eu nem casado sou, então eu não vou correr esse risco de adultério. Porque adultério, no sentido claro da palavra, é você ter um caso extraconjugal. Mas olha o que Jesus diz lá, em Mateus capítulo 5, versículo 31. Versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Você olhou com sentimento promíscuo, você olhou desejando, você já adulterou. E olha só como adultério é alguma coisa forte, olha... Se parte do seu corpo faz você adulterar, corta fora, porque é melhor entrar no céu sem do que no inferno com. Não, diferente, né? É melhor você ir para o céu sem o membro do que no inferno com. Não é para você fazer isso, mas isso demonstra a seriedade. A seriedade que advém do quê? Que advém do conhecimento de Deus. Do que Deus ele estabelece como aquilo que é justo. Como um relacionamento justo entre duas pessoas que têm dentro de si, diante de Deus, uma santidade que não pode ser quebrada. O grande mal dos nossos tempos é que o adultério é algo que já foi democratizado para todas as idades, em todas as situações. Na minha época, lá na década de 90, era difícil para um menino consumir pornografia. Hoje é mais fácil. Muito mais fácil. E isso tem afetado os nossos relacionamentos interpessoais. Isso tem tirado o foco naquilo que é amor. Não furtarás. Não tire ou não tome para si de forma injusta aquilo que é de outra pessoa, nem em termos materiais, nem em termos imateriais. Não darás falso testemunho, ou seja, não minta. Diga a verdade, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. E não cobice nada, porque o ato de cobiça é um ato de injustiça, porque quando você cobiça algo de alguém, você está falando para Deus implicitamente que tudo aquilo que Deus te deu não é suficiente. Cumprir todos esses mandamentos, cumprir todas essas regras, tem dois lados. Primeiro, que é o lado legalista. Você sabe que Deus quer essas coisas, você se esforça para viver dessa maneira, achando que por você viver dessa maneira, você se torna alguém digno de Deus te amar mais e de te salvar. O grande problema disso é que nenhum esforço nosso é suficiente para agradar a Deus. Todos nós temos um pecado, temos um problema grave do pecado nos nossos corações, que nos impede, por definição, de agradarmos a Deus plenamente, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Mas existe uma segunda opção, que é nós novamente voltarmos para a essência de toda a lei, para a essência de todos os profetas,
e nós concentrarmos a nossa atenção em quem Deus é, o que Ele fez por mim, o que Ele faz por meio da minha vida, é aí que entra a maravilhosa graça de Jesus Cristo, que da mesma maneira que no Antigo Testamento, o povo de Israel foi tirado da servidão do Egito para servir a Deus como uma nação santa, Jesus Cristo também nos tirou do lamaçal do pecado para que hoje pudéssemos ser um povo santo que vive de acordo com a vontade de Deus. Logo, quem é crente? Quem já teve um encontro pessoal com esse Deus que é o centro de todas as coisas, com esse Deus que é Salvador, com esse Deus que é o Redentor de todas as coisas, ele é moldado por Deus de tal maneira que tudo o que a lei diz, que todas as ações éticas, elas viram consequência da nossa fé e do nosso compromisso com Deus. Logo, eu obedeço porque eu creio, porque eu temo a Deus. Olha só o que o versículo 20 diz. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. É possível não pecar? Em essência, não, todos vamos pecar. Mas é possível, dia após dia, nós termos uma atitude diferente em relação ao pecado, não em sermos negligentes, não em sermos indolentes com relação ao pecado. Ah, vai acontecer mesmo, então vai e enfia o pé na jaca de uma vez. Não. Quando nós temos um temor de Deus, esse temor faz com que os mandamentos sejam cumpridos em amor, faz com que esses mandamentos virem realidade em santidade em nossas vidas, porque Deus, Ele nos salvou para que nós pudéssemos ser diante dEle um povo santo. E toda a lei se resume nisso, no quanto você ama a esse Deus que é central em toda a sua vida. Você ama a Deus? Ama ou não ama? Então, se você ama a Deus de verdade, você vai viver para agradar a esse Deus a quem tanto você ama. Não é só questão de medo. Eu vou cumprir os mandamentos por medo de ir para o inferno. Não ir para o inferno é uma consequência, é verdade, mas não é o âmago da lei. A lei, a graça de Deus, a revelação de Deus, ela veio para que nosso coração temesse a Deus, reconhecesse o lugar de Deus, nós soubéssemos diante de quem nós estamos, para onde nós vamos, a quem adoramos, e essa maneira de viver molda e transforma o nosso cotidiano. O Espírito Santo vai transformando dia após dia tudo aquilo que nós temos de pecado, tudo aquilo que nós temos de limitações, dia após dia, até que nós possamos estar diante do Senhor de forma como Ele quer que nós estejamos. A luta contra o pecado, a luta contra as nossas paixões, são coisas muito presentes na vida de vocês, não é? Mas eu creio de todo o coração que o amor que você tem a Deus e o quanto esse Deus faz parte integrante da sua rotina é uma saída para que você seja liberto do medo simplesmente de ir para o inferno, para uma situação de você desfrutar uma comunhão tão doce, tão intensa com esse Deus, que deu tudo de si, para que nós pudéssemos nele ter todas as coisas. Que Deus nos ajude, e isso é viver um cotidiano, onde a teologia, onde as informações, onde a revelação de Deus é algo verificável, é algo real. É onde os mandamentos estão presentes e é a nossa resposta a esse Deus
na forma de obediência. Aí você pode me perguntar, para que tudo isso? O que eu ganho? O chamado principal aqui é de nós obedecermos a Deus. De nós seguirmos amando a esse Deus em obediência. E muitas vezes, a recompensa não vem. Não é verdade? Quem aqui ganhou na loteria só porque aceitou Jesus? Eu não ganhei. Espero um dia poder ganhar uma bolada. Mas não ganhei até hoje. Você? Não vou jogar não. Eu tenho gripe, mas eu amo Jesus. E o que guardar os mandamentos faz com que a minha gripe melhore ou deixe de melhorar? Mas na verdade, quando a gente entende a própria ética e a própria forma de Deus nos amar e de Deus esperar de nós uma resposta a esse amor, como Dane Ortland ele fala, a gente não obedece para ter alguma recompensa. A gente obedece porque obedecer já é a recompensa. E que essa recompensa possa ser colhida por todos vocês na medida em que vocês crescem, na medida em que vocês vão se consolidar na sociedade, na medida em que vocês vão se tornando homens e mulheres úteis ao Senhor dentro desse mundo tão caótico e tão longe de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, pela instrução da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que possamos viver a realidade da tua vontade, tendo a noção de que tudo tem como centro e eixo principal quem o Senhor é. E a sua identidade nos molda a sermos um povo obediente, que teme ao Senhor. E que esse temor e essa obediência possam ser verificados na nossa rotina, no nosso ambiente de estudo, na nossa igreja, em todos os lugares, para que todos vejam as boas obras e possam glorificar o Pai que está nos céus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.